Boa noite. Veja no Brasil TV de hoje, terça-feira, 27 de abril. Faltam vacinas para a segunda dose da Coronavac em várias cidades do país. O governo de Alagoas decide flexibilizar as medidas de restrição, mesmo com o estado na fase vermelha. Um confronto entre policiais e traficantes termina com 9 mortos no Rio. E ainda pela primeira vez no ano, os termômetros registram 2 graus negativos na Serra Catarinense. É agora no Brasil TV. Faltam vacinas para a segunda dose da Coronavac em várias cidades do Brasil. Só no Rio de Janeiro, pelo menos em 5 municípios. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica reforçando a orientação dada ontem, que a vacinação só avance se houver a segunda dose reservada para quem já tomou a primeira. Foi uma volta atrás. Um mês antes, na verdade, o Ministério tinha orientado estados e municípios a usar todo o estoque na primeira dose. Na Baixada Fluminense, muita gente madrugou à toa. Falaram que não tem a segunda dose, está em falta. E o dia era hoje? O dia era hoje, está aqui, ó. O cartão está aqui, ó. Em Nova Iguaçu, a fila já estava enorme quando os profissionais avisaram que a segunda dose da Coronavac tinha acabado. Infelizmente, a gente não tem todas as informações na hora certa, né? Podia ter avisado antes, né? Na cidade vizinha, Duque de Caxias, a dona Maria Hilda também não conseguiu fazer a segunda aplicação. Tem diabéticos, tem pressão alta. Aí eu tomo um remédio controlado, porque eu estava querendo muito essa vacina, mas está difícil. Só no estado do Rio, pelo menos 5 cidades já suspenderam a segunda dose por falta de vacinas. Aqui na capital, a segunda aplicação ainda está sendo feita, mas os estoques estão perto do limite. O secretário municipal de saúde disse que depende da chegada de novas remessas. Em outras capitais, a vacinação teve que ser suspensa por falta de imunizantes do Butantan, como Macapá, Natal, Aracaju, Campo Grande e Florianópolis. Em março, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tinha orientado que os estados e os municípios deveriam usar todo o estoque na primeira dose para acelerar o ritmo de vacinação. No dia 6 de abril, o atual ministro, Marcelo Queiroga, reforçou essa orientação. Mas ontem, Queiroga explicou que a nova ordem é guardar parte das vacinas para a segunda aplicação. O ministro disse que houve atraso na chegada dos insumos da China para a fabricação da Coronavac. Como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema. O Ministério da Saúde divulgou essa nota técnica hoje de manhã. Informou que, em virtude da indisponibilidade imediata da vacina para toda a população, foi necessário estabelecer os grupos prioritários. Esclareceu ainda que as localidades que alcançarem a vacinação do grupo vigente poderão avançar para os grupos subsequentes, desde que esteja assegurada a aplicação do esquema completo, a primeira e a segunda dose. Em outra nota técnica, o Ministério da Saúde afirmou que a população deve tomar a segunda dose, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório. Disse que mais de 416 mil pessoas ainda esperam pela segunda aplicação. E, de acordo com o Ministério, a previsão do envio de novas remessas é a primeira semana de maio. O seu Paulo é uma das pessoas nessa lista de espera. A segunda dose deveria ser aplicada hoje, mas não foi dessa vez. Para casa, perdeu o dia, vou fazer o quê? Não tem o que dizer mais. Como você viu na reportagem, a Prefeitura de Aracaju foi uma das que anunciou a suspensão da segunda dose da vacina Coronavac. A notícia da suspensão da aplicação da segunda dose da Coronavac em Aracaju deixou Dona Maria Balbina preocupada. Ela deveria tomar a segunda dose da vacina na próxima sexta-feira, mas agora a imunização não está mais garantida neste dia. As informações são desencontradas, certo? Todos estamos acompanhando as informações acerca da vacina e, assim, não estamos confiantes. Eu, por exemplo, não estou confiante que vou receber a segunda dose na sexta-feira.
A Prefeitura de Aracaju explicou que seguiu a recomendação do Ministério da Saúde e no dia 21 de março utilizou todas as doses recebidas pelo município para a aplicação da primeira dose, já que o Ministério garantiu o envio das doses de reforço, o que não aconteceu. Por causa disso, a suspensão da segunda dose da vacina foi necessária na capital. A Secretaria de Estado da Saúde faz a distribuição das vacinas para todos os municípios de Sergipe. O diretor de Vigilância em Saúde disse que os municípios não devem armazenar vacina, mesmo com a irregularidade do envio por parte do Ministério da Saúde. Dessa forma, as doses que chegam para aplicação de primeira dose devem ter essa finalidade. O mesmo acontece com a segunda dose. O município que muda, que começa a utilizar vacina destinada como D2, como segunda dose, como primeira, isso gera todo um problema e pode ser um problema maior ainda do que esse problema que o Ministério tem apontando, né? Então é importante que o município, quando recebe D1, aplique como D1. Quando receber D2, guarde aquela para vacinar como D2. Inicialmente, o intervalo entre a aplicação da primeira e segunda dose da Coronavac era de 21 dias. Mas desde o último dia 23 que esse prazo foi ampliado em Aracaju e a segunda dose começou a ser aplicada no intervalo de 28 dias, conforme recomendou o Instituto Butantan. Com a suspensão da imunização por falta de vacina em Aracaju, a maioria das pessoas deve tomar a segunda dose depois do prazo de 28 dias. Essa escassez de doses da Coronavac fez o governo de Pernambuco frear a vacinação de novas pessoas. O foco agora é completar a imunização de quem já tomou a primeira dose. A Beatriz Castro conta pra gente. O governo do estado de Pernambuco recomendou aos municípios que utilizem os estoques que restaram da Coronavac prioritariamente na aplicação da segunda dose. A recomendação é completar o ciclo de vacinação contra a Covid. Essa decisão foi tomada por representantes do governo do estado e das prefeituras. E, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a medida é necessária porque Pernambuco recebeu 91.600 doses de Coronavac a menos do que o previsto na última remessa do Ministério da Saúde. Segundo o governo do estado, uma nova remessa da vacina está prevista para chegar em maio. A taxa de ocupação das UTIs dos hospitais públicos em Pernambuco está em 97%. O número de casos chega a quase 400 mil e as mortes somam 13.762. Beatriz Castro para o Brasil TV. A Prefeitura de Belo Horizonte também não vai ampliar o grupo de vacinação contra a Covid, mesmo com a chegada de uma nova remessa de doses. A decisão frustrou muita gente, em especial pessoas com doenças crônicas, que têm 60 anos. A dose da dona Isabel estava garantida. Um alívio para ela, que segue cheia de cuidados. Medo de chegar e não ter a vacina, mas graças a Deus tomei minha segunda dose. Agora só esperar passar esse negócio aí, essa pandemia, né? Ela foi vacinada no Centro de Saúde Menino Jesus, no Santo Antônio. O movimento estava tranquilo de manhã. Adelaide também saiu imunizada. Deu tudo certinho, tudo filmadinho, tudo tranquilo. Mas você precisa continuar tomando os mesmos cuidados. Das 390 mil vacinas que chegaram ontem ao estado, cerca de 50 mil doses foram destinadas para a capital. Mas elas não serão usadas para ampliar a vacinação. Pelo calendário da Prefeitura, hoje e amanhã serão vacinadas com a segunda dose pessoas de 70 anos. Na quinta é a vez de quem tem 69 anos. Na sexta, 68 anos. E no sábado, pessoas de 89 anos ou mais. A Prefeitura explicou que as doses recebidas ontem estão sendo usadas para a segunda dose e que não tem estoque para ampliar a vacinação. Por isso, as pessoas com 60 anos e o grupo de doentes crônicos seguem na fila de espera. Uma frustração para o Maurício, que é transplantado. Ele esperava que, com a chegada do novo lote, pessoas com comorbidades fossem vacinadas. Nós somos um grupo de alto risco e nós tomamos medicamentos imunossuprimidos, né? E tem também a questão dos pacientes renais crônicos, né? Que eles não podem ficar em casa, eles têm que fazer o tratamento 3 vezes por semana, né? E eles ainda, além de fazer o tratamento da hemodiálise, eles se aglomeram, né, nos carros também e também nos transportes públicos.
A Prefeitura de Belo Horizonte disse que só vai conseguir ampliar os grupos de vacinação quando novas remessas chegarem. Disse ainda que vai seguir as orientações do Ministério da Saúde para vacinar pessoas com comorbidade. Belo Horizonte tem 290 mil pessoas nessa situação. Em março, antes mesmo da orientação do Ministério da Saúde, o governo do Rio Grande do Sul recomendou que as prefeituras aplicassem todo o estoque disponível de vacina. Agora faltam imunizantes. 263 mil pessoas não receberam a segunda dose da Coronavac. Santa Maria, no interior do estado, é uma das cidades que esperavam a chegada de mais vacinas. Quem tem as informações para a gente agora é a Fabiana Lemos. Aqui em Santa Maria, cerca de 8 mil pessoas deveriam ser vacinadas nesta semana com a segunda dose da Coronavac. Mas neste momento não tem vacina disponível. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, faltam 40.470 doses para concluir o esquema vacinal de quem foi imunizado com as doses que chegaram aqui no dia 20 de março. A Secretaria também disse que precisa mais 223 mil doses para a segunda aplicação de quem recebeu a primeira dose depois, a partir do dia 26 de março. A Secretaria disse que o Estado e os municípios optaram por imunizar o maior número de pessoas com a primeira dose. De acordo com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde aqui do Estado, esse problema está afetando 340 dos 497 municípios gaúchos. Além disso, de acordo com o governo aqui do Estado, a previsão da chegada de remessas maiores e mais frequentes não se concretizou. Fabiana Lemos para o Brasil TV. O Ministério da Saúde informou que o cálculo de distribuição de vacinas por estados e também Distrito Federal é feito de forma proporcional e igualitária. O estado de São Paulo registrou mais 1.044 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Com menos de 4 meses, o ano de 2021 já é o mais letal da pandemia em cidades paulistas. Viva o Padre Alexandre, né? Viva! Foi assim a despedida prematura do Padre Alexandre aos 46 anos. A missa transmitida pela internet para 10 mil pessoas foi ontem, na paróquia Jesus de Nazaré, no Itaim Paulista, Zona Leste. Talvez você não se lembre, mas o Padre Alexandre foi entrevistado há exatamente um mês. Ele falou da freira e amiga Eliene Guimarães, morta aos 48 anos por causa da Covid-19. O Padre Alexandre foi uma das mais de 19 mil pessoas que morreram de Covid-19 no estado em abril. O número é mais que o dobro do registrado no pior mês do ano passado. E mais, em apenas 4 meses de 2021, a quantidade de mortes superou o acumulado de 10 meses do ano passado. A gente está começando um processo de reabertura, então a gente pode ter sim um incremento de casos. Também a gente fica preocupado com a questão do outono e inverno, as pessoas ficam um pouco mais aglomeradas em lugares fechados. Então a gente tem que estar preparado, talvez, por um incremento de casos. Então, nesse processo de flexibilização, a comunicação social, no sentido de falar o tempo inteiro com a população sobre a importância individual de cada um, é crucial agora nesse controle da pandemia. No começo do mês, o engenheiro Fábio Procópio, de 71 anos, também não resistiu à doença. A mulher dele conta que o casal não saía de casa com medo do vírus, mas os dois se contaminaram depois que um amigo foi visitá-los. Eu não posso punir essa pessoa porque eu acho que ela nem sabia que estava infectada. Mas assim mesmo, aqui no final da rua que eu moro tem uma praça, o pessoal vai andar, final de semana tem jogo de vôlei, e como se a vida estivesse andando normalmente. E não é verdade, né? Muita gente não vem seguindo as medidas de proteção. Na despedida ao Padre Alexandre, por exemplo, pessoas foram para a frente da igreja. O amor é mais forte que a morte. Aglomerados ao redor do caixão, com o corpo do padre, os fiéis fizeram uma bonita, mas perigosa homenagem. O governo de Alagoas anunciou um novo decreto que vai reduzir gradativamente as restrições. Mac Cavalcante. Olá, o governador de Alagoas flexibilizou mais uma vez o plano de distanciamento social controlado. O estado continua na fase vermelha, mas a partir de amanhã as regras serão mais flexíveis e essa mudança acontece pela 3ª vez seguida. O novo decreto foi anunciado hoje pelo governador Renan Filho, do MDB.
Com a redução da ocupação hospitalar e da transmissão da Covid-19, além da estabilização de mortes, o governo prevê diminuir as restrições gradativamente, a começar pela ampliação do funcionamento do comércio. Lojas, galerias e shoppings ficam autorizadas a abrirem todos os dias da semana. Bares e restaurantes vão poder abrir para receber clientes aos fins de semana, mas somente até às 4 da tarde. Durante a semana fica mantido o horário até às 8 da noite. Academias ficam liberadas para funcionamento aos sábados com 30% da capacidade. Agora, praias e rios estão liberados aos fins de semana. Mas continua mantido o toque de recolher das 9 da noite às 5 da manhã, diminuindo a circulação de pessoas que não estejam realizando atividades essenciais. Mark Cavalcante para o Brasil TV. O Senado Federal instalou hoje a CPI que vai investigar possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia e o repasse de dinheiro da União para estados e municípios. O senador Omar Assis, do PSD, vai ser o presidente. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, vai ser o vice. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o relator. Cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. E você vai ver a seguir a operação da Polícia Federal contra o tráfico de mulheres no Brasil. Brasil TV de volta e a gente fala dos tiroteios entre policiais militares e traficantes em 4 comunidades do Rio que deixaram pelo menos 9 mortos. Entre os feridos, há uma mulher que estava dentro de uma van e foi atingida por uma bala no pescoço. Na caçamba e no banco de trás da caminhonete. O carro da polícia saiu com feridos do tiroteio em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Um policial vai ali do lado de fora da caminhonete, apoiado na porta. O que nós vimos aqui da janela do Globocop foi o seguinte: pelo menos 2 homens desacordados foram colocados na caçamba, outro ali na parte da frente, mas nós conseguimos contar pelo menos 4 homens aparentemente feridos, baleados. 7 pessoas foram baleadas nesse confronto, numa das avenidas mais importantes do subúrbio. 4 morreram. A polícia militar apreendeu 4 fuzis. Numa rede social, um morador disse que um dos mortos estava descendo a passarela para chegar ao trabalho quando foi atingido. No Morro da Providência, no centro, a manhã também foi tensa. Segundo a PM, um criminoso foragido da justiça ficou ferido. Perto dali, no Morro dos Prazeres, outro tiroteio começou pouco antes das 10 da noite. Quase todo dia esse tiroteio. Meu Deus do céu. 4 pessoas já chegaram mortas ao hospital, outras 5 feridas. Uma mulher foi baleada dentro de uma van. Entre os mortos no confronto, segundo a PM, estavam 2 traficantes. Os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola, carregadores, rádios transmissores e drogas. A noite também foi violenta no Morro da Mangueira. Em todos esses casos, a Polícia Militar divulgou que policiais foram atacados a tiros e revidaram. 9 mortes em 4 tiroteios. Na contagem assustadora, a violência revela seu lado mais cruel. Segundo a polícia, 6 homens eram suspeitos de envolvimento com o crime. Mas as outras 3 mortes continuam até agora sem explicação. A violência também interrompeu atendimentos de saúde em 3 clínicas da família, no centro e na zona norte. E a vacinação contra a Covid foi suspensa para centenas de pessoas. Há 10 meses, as operações em favelas do Rio estão proibidas pelo Supremo Tribunal Federal por causa da pandemia. A decisão só autoriza ações em hipóteses excepcionais. E, nesses casos, ainda é preciso justificar por escrito ao Ministério Público do Estado em até 24 horas. Mas, de acordo com o levantamento do MP, nesse período foram registradas 500 operações em comunidades do Estado. Certamente, dentro dessas 500 operações, a corporação atuou dentro dos critérios de excepcionalidade. Tudo comunicado, tudo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STF. Esse número de operações de lá para cá demonstra que ainda continua uma banalização da vida e da morte no Rio de Janeiro e uma banalização dessas operações militarizadas, com tiros a esmo, colocando em risco a vida do morador e da moradora de favela. Muito tiro. Inacreditável. Comida dentro de casa. É difícil. A Secretaria de Saúde do Rio afirmou que as unidades de saúde próximas aos locais dos tiroteios acionaram um protocolo de acesso mais seguro
né, que trouxe mais seguro para a segurança, né, e que por isso não funcionaram essas unidades hoje pela manhã. Na região metropolitana de Belém, uma UPA amanheceu fechada depois que 4 homens armados invadiram a unidade e fizeram 2 funcionários reféns. A invasão foi ontem à noite e teve troca de tiros. A Tila Lima é quem conta pra gente. Oi, Marcelo. Os criminosos estavam em um carro fugindo da polícia militar. Após chegar ao estacionamento da UPA de Marituba, aqui na região metropolitana de Belém, os policiais renderam 3 dos 4 assaltantes. Apenas um conseguiu entrar na unidade e começou a atirar, quebrando inclusive parte dos vidros da porta e das janelas. Ele fez uma dentista e uma auxiliar de reféns. Só depois de cerca de 2 horas de negociação, ele se entregou à polícia e todos os criminosos foram encaminhados à delegacia. As reféns receberam atendimento médico e passam bem. Todos os pacientes foram transferidos para outras unidades e a UPA está fechada temporariamente após o ocorrido. Marcelo. E ainda no Pará, a polícia investiga o assassinato de um homem que estava internado num hospital municipal de Marabá, que fica no sudoeste do estado. O crime foi também de madrugada, de acordo com a direção do hospital, por volta de 3 da manhã. Um grupo de 5 homens entrou no pronto-socorro que funciona com as portas abertas. Eles estavam armados e renderam os funcionários. Os criminosos foram até o bloco cirúrgico, onde Bruno Fernandes Mendes, de 20 anos, estava internado depois de uma cirurgia feita há 2 dias por causa de um tiro. Os homens atiraram contra Bruno e logo em seguida fugiram do local. Nenhum outro paciente ficou ferido. A Polícia Federal fez uma operação para combater o tráfico de mulheres no Brasil. A Moniele Nogueira acompanhou desde cedo. Durante esta operação, 6 pessoas foram presas, uma delas em Portugal e outra na Espanha. A Justiça Federal de Sorocaba cumpriu ainda 9 mandados de busca e apreensão em 6 estados diferentes. Na capital paulista, um homem foi preso num condomínio de luxo, no apartamento em que mora, acusado de gerenciar essa rede que aliciava mulheres brasileiras para enviá-las para outros países. As investigações começaram em 2018, durante uma outra operação da Polícia Federal aqui de Sorocaba, que investigava a fraude de cartões de crédito para a compra de passagens aéreas para outros países. 2 mulheres foram identificadas em Doha, no Catar, e relataram para a Polícia Federal que eram vítimas de tráfico internacional de mulheres. Segundo as investigações, pelo menos 200 mulheres foram vítimas desta quadrilha. De Sorocaba, Moniele Nogueira, para o Brasil TV. E a pandemia, hein? Levou muita gente a buscar uma vida mais saudável. Com isso, a alimentação vegana passou também a ser mais procurada, até mesmo pelas pessoas que não querem abrir mão de carne, mas querem diminuir o consumo. Esse novo comportamento aumentou o ramo de alimentos naturais. Uma alimentação baseada em legumes, vegetais, frutas, sementes e tudo o que é natural. Já faz 2 anos que a Daniela escolheu se tornar vegana. Estava num processo de mudanças por uma maior consciência ambiental, né? Então eu estava reduzindo o uso de plástico e vendo como eu podia melhorar. E não fazia sentido para mim todas essas mudanças se eu continuasse comendo carne ou comendo ovo, porque é uma indústria que realmente explora demais, né? E que causa mesmo muitos males ao meio ambiente. Então, para mim, essa foi a mudança que mais fez sentido. Ela se dedicou tanto à alimentação saudável que o hobby se tornou negócio. Há 1 ano, faz refeições veganas, monta marmitas e vende para os clientes. Alguns alimentos são retirados da própria horta na casa dela. Já a divulgação é feita pelas redes sociais, onde também compartilha algumas receitas. E o perfil do seu cliente, né? Todos são veganos, a maioria não é? Como é que é? A maioria não é. A maioria dos nossos clientes são pessoas que estão buscando uma alimentação mais saudável, mais equilibrada e que estão tirando a carne uma vez por semana, algumas vezes por semana. Então, poucos dos nossos clientes são vegetarianos ou veganos. Com a pandemia, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Querem saber de onde vêm os alimentos e como eles são produzidos. Uma pesquisa recente aponta mudanças importantes nos hábitos dos consumidores.
Segundo o levantamento, 75% dos consumidores gostariam de comprar comida gostosa, fresca e que ajudasse na imunidade e na saúde. 68% dizem que a preocupação com a sustentabilidade é uma tendência que permanece após o surgimento do novo coronavírus. 33% afirmaram que as novidades apresentadas por produtos à base de plantas são uma tendência. A Natália é uma dessas pessoas. A estudante sempre quis adotar uma dieta vegana, mas nunca conseguiu. Foi agora, durante a pandemia, fazendo as refeições em casa, que ela viu a oportunidade de colocar esse desejo em prática. Eu diminuí meu consumo no começo da pandemia, mas faz uns 2 meses, vai fazer 3 meses que eu virei vegetariana de fato, assim. Como mais carne. Segundo ela, a meta é o veganismo, mas prefere fazer a mudança aos poucos. É um processo, é uma adaptação, né? Nosso paladar está acostumado e às vezes a gente sente falta, não é fácil. Mas tem quem consiga de mudar de um dia para o outro tranquilamente. Eu já sou mais do de tirar aos poucos. Eu acredito que torna isso um pouco mais fácil, né? E o frio, hein? Pela primeira vez no ano, os termômetros marcaram temperaturas negativas no Brasil. Foi lá na região serrana de Santa Catarina. A Eduarda Demenech conta pra gente de Urupema, em Santa Catarina. Aqui na Serra Catarinense faz muito frio. Eu tirei do guarda-roupa tudo que tinha direito. Luva, touca, cachecol para encarar essa primeira onda de frio do outono. Quando eu cheguei logo cedinho, estava fazendo 1,6 graus negativos. À medida que o dia foi amanhecendo, as temperaturas foram baixando ainda mais e a mínima por aqui foi de menos 2,2 graus. Teve registro de geada também que cobriu os campos aqui da cidade. Já na cidade vizinha, São Joaquim, a temperatura por lá foi de 1,3 graus positivos e também teve geada. O gelo deixou a paisagem ainda mais bonita na cidade. E olha que isso é só o começo, viu? O outono mal começou e a gente ainda tem todo o inverno pela frente. É com vocês aí no estúdio. Previsão do tempo daqui a pouco no Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite, horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.